Esse é meu patrão. Que é isso, meu filho? Calma. Copão não, hein? É brincadeira, hein? Elevando sua noite ao mais alto nível de curtição. Salve, salve! Começando mais um Resenha S.A. nesse Resenha S.A. de verão da Bahia. Estamos aqui no verão da Bahia, na rede, meu rei, só descansando, voltando devagarzinho aí, tomando as atividades, retornando as atividades normais, mas curtindo um pouquinho do verão da Bahia, que é muito bom e é muito bom viver em Ilhéus. Esse é meu patrão. Irmão. Viver em Ilhéus é bom demais. Se você não conhece Ilhéus, meu irmão, venha conhecer Ilhéus. Tá bom demais. Vem pra cá. Vem mais da conta. Com a minerado. Vem viver aqui em Ilhéus. Vem conhecer as praias de Ilhéus. Vem, meu irmão. Venha. Não, nada agradecer. a ver, irmão. Tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver, mano. Não vem com essa conversa não, que aqui é Corinthians, mano. Itaquera, viu, mano? Estamos aqui, começando mais um Resenha S.A. nesse programa especial de janeiro aqui, né? Lembrando que nós já tivemos um bate-papo especial, né? Para começar janeirão com o Pastor Gilmar aqui. Experiência maravilhosa. Você que não assistiu ainda, vai estar disponível para você assistir e curtir, compartilhar. Vai ter recorte também para você aí mandar pra turma contar a experiência, compartilhar a experiência que o pastor conversou com a gente aqui da viagem, o chamado dele pastoral para servir a Deus. O negócio foi muito bom. Mas queria agradecer você que tá com a gente aí, dá aquele like maroto, já compartilha, já manda aí pras redes sociais, que hoje o negócio tá bom, seu Laércio. Muito boa noite. Boa noite. Chegamos, hein? Chegamos para falar de um tema super importante. Hoje com um convidado mais que especial. A gente fez uma prece. A gente fez um clamor, a gente pediu. Fizemos uma A prece. gente pediu, a gente orou, a gente... Tempo para Laércio. Mas é com grande satisfação, né, que a gente inicia esse programa hoje para falar de um tema bastante importante. Com uma pessoa aqui, referência, né? Claro, estamos em janeiro branco, falar sobre saúde mental. E nada melhor que um convidado muito especial que conhece bastante, psicólogo, referência aqui na cidade, na região. Gildo Rorato, que além de tudo é pastor também. Muitas palmas para ele, doutor. Nossa, aplausos. Aplausos. Seja muito bem-vindo, Gildo Rorato, Augusto Rorato. Obrigado aí pelo convite. Finalmente conseguimos chegar aqui, né? A agenda do homem é difícil, É prova. Não, a gente tá nessa função de trabalho, né? Às vezes é aquela coisa, né? A gente já tentou marcar algumas vezes, mas aí às vezes tinha uma viagem, um evento que acontecia. Eu falei, rapaz, vamos deixar para um tempo que estiver mais tranquilo. E graças a Deus temos a oportunidade de estar aqui hoje, junto com vocês aqui nesse programa muito especial. Começamos bem esse mês, viu, doutor Laércio? Esse mês começamos bem, né? Começamos lá em cima. Começamos com lá em cima mesmo. Vamos tentar, será que dá pra escalar ou a gente vai ter que vir descendo a escada? Bora, filho do A escalada vai ser alta, viu? Chamamos a responsabilidade aí, viu? É isso aí. Começou janeirão aí com Pastor Gilmar, agora Gildo aí, o psicólogo, rapaz. Pronto, vamos pra cima. Vamos pra cima aí, né? Pra cima. Esse mês é um mês muito especial, né? Porque é um mês de trabalhar, se aprofundar mais no conhecimento da saúde mental, que tem afetado muita gente, com certeza. Você vai compartilhar aqui muitas experiências que você já vivenciou, tanto como profissional, também como pastor, de pessoas que sofrem com a questão da saúde mental. É um tema que a gente precisa ter uma atenção especial? Totalmente, né? Totalmente. Janeiro Branco chega aí, né? É uma campanha que tem essa proposta da gente falar sobre saúde mental, né? E cuidado com as nossas emoções. E o branco vem dessa simbologia da folha em branco, né? A gente chega em janeiro, a gente chega sempre com aquela ideia de que algo novo vai acontecer e aí a gente vai com uma novidade. Então, essa folha em branco da gente ter essa oportunidade de fazer algo diferente na vida da gente aí, né? Então, assim, hoje em dia, a gente precisa
ter esse olhar atento, porque assim, a questão da saúde mental ela é extremamente importante, essencial. A gente está vendo aí constantemente condições, situações de pessoas, né, adoecendo de diversos modos, de diversas formas. Então, seja questões voltadas a situações depressão, ansiedade, síndrome do pânico, diversos tipos de transtorno, né? E também a questão da pessoa aprender a lidar com as suas próprias emoções, né? Porque, afinal de contas, muita gente tem ainda dificuldade de reconhecer as suas próprias emoções, saber o que sente, né? E, a partir disso, dar esse passo de conseguir gerenciar melhor as suas emoções, as suas decisões, as suas escolhas, os seus relacionamentos. Então, Janeiro Branco fala muito sobre todas essas questões aí que a gente vai conversar aqui. Pastor, eu quero começar fazendo uma pergunta retórica, mas para a gente já começar no assunto de uma forma Sim. mais forte. O que é que está acontecendo e aonde nós vamos parar? Essa é a pergunta. O que está acontecendo, né? A gente teve um boom, né, muito grande, principalmente depois da pandemia, né? Então a pandemia acelerou muita coisa relativo a essa questão desse pânico, esse medo, essa dificuldade de gerenciamento das emoções, porque a gente teve aquela situação toda de incerteza, o que ia acontecer, o que não ia acontecer, tudo. Então a gente está hoje de uma maneira muito forte, né, essa questão da saúde mental. E a gente tem dois lados nisso, né? A gente tem a realidade, que é a questão de que realmente existem pessoas que têm problemas, questões mentais, precisam de cuidado, precisam de atenção. E a gente tem também o outro lado, né? Que é a questão de que as pessoas estão aí na caça, né? Na caça de um diagnóstico, né? Que é a caça no sentido de você buscar uma justificativa para suas ações. Então, é importante a gente ter esse entendimento e falar para você que está aqui, ouvindo a gente aí nesse podcast tão especial, que o diagnóstico não é um rótulo sobre a vida de uma pessoa, mas, na verdade, é um direcionamento para que você possa pensar estratégias de como lidar melhor com aquilo, né? Não é tipo assim, eu tenho isso, então todo mundo agora tem que entender isso e ponto final. Não, poxa, eu tenho isso, então como é que eu posso pensar estratégias de lidar melhor com isso, com essa situação, com esse modo que eu sou, né? Esse modo que eu lido com as coisas. Então, a gente tem passado por esse tempo de conscientização, né? Então, antes de tudo era muito naquele campo das coisas meio que assim, fantasiosas ou abstratas, né? Então, hoje já existe um pouco mais de consciência e a gente passa por esse período de adaptação, né? É importante a gente ter esse espaço de fala sobre saúde mental, porque assim, por mais que a gente vê que você falou de janeiro branco, da importância, mas a gente precisa entender que precisa se fazer um acompanhamento, acho que anual, né? A gente tem visto muitos casos, mas talvez esse espaço de fala ainda, você acha que ainda, mas você está falando muito, mas você acha que ainda é pouco? Sim, quanto mais conscientização, melhor, né? Quanto mais conscientização, quanto mais espaço a gente conseguir, quanto mais oportunidades tiver para poder compartilhar sobre a saúde mental, melhor. Porque, assim, tem coisas que acaba que para algumas pessoas demora de cair a ficha, né? E a gente ainda tem muito a questão do preconceito, né? Que é a questão de dizendo assim, você tem esse diagnóstico, então você é doido, né? Então psicólogo é coisa de doido. Eu conheço pessoas, pessoalmente, que eu sou psicólogo, né? Ela fala assim, eu nunca vou no psicólogo, porque quem vai no psicólogo é doido, né? Então, assim... ainda tem essa questão ainda do preconceito, né? Isso, né? Então, quanto mais espaços de fala a gente tiver para desmistificar essas falas, esses pensamentos, a gente já avançou muito nesse processo, né? Mas ainda existe essa resistência e essa dificuldade que essas pessoas ainda colocam nesse processo do cuidado com a saúde mental, né? Agora, assim, pastor, já falou sobre esse aumento da fala, esse lugar de fala, esse espaço. Mas, assim, por outro lado, uma pergunta de um leigo essa questão de falar muito também não gera essa caçada pelo diagnóstico? Porque, assim, a gente vê que agora existe
se estudou mais e chegou-se a mais diagnósticos Isso. dentro desse campo da saúde mental, né? Então a gente vê um boom muito grande de muita gente que de uma hora para outra você não observava e parece que agora o número de pessoas com problema é absurdamente, né? E Sempre existiu? ou é um fenômeno de agora, ou é porque a gente, não, é porque do nada você olha pro lado, É, eu tenho muito. TDAH, eu tenho um não sei o que, eu tenho um Isso. Tourette, eu tenho, a gente vê de todo lado. Se fizer um diagnóstico aqui entre George e Lázaro aí, Ei, vai achar alguma coisa aí. rapaz. Em mim não. Mas neles dois aí, se fizer um diagnóstico eu não preciso aí, nem que ele faça. Eu mesmo já fiz o diagnóstico. fora ainda tem esse. Tem o se diagnóstico auto- do Google, né? Não, aí daqui a pouco tá se automedicando aí. Tem, Ainda muito, tem muito esse. comum isso, E né? hoje é muito comum, né, as pessoas comprarem açaí, alguns remédios, né, pra dormir, que diz que é relaxante, né? Não vou Isso. falar não, mas virou uma coisa muito comum, muito exponencial agora, né? Pra todo lado a gente tem visto isso, né? Então, assim, tem muita coisa que. Nessa situação tem os dois lados, né? Tem muita coisa que, por exemplo, antigamente as pessoas não sabiam lidar, que hoje as pessoas descobrem que aquilo é uma questão psicológica, né? Então, por exemplo, um boom que tem muito forte hoje é TDAH. Sim. E autismo, né? Aí tem a questão dos neurodivergentes e tudo. Então, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem lá um filho, né? Tem um filho lá que vê o comportamento do filho e tal. E aí tal, aquele comportamento ele é diagnosticado com autismo. E aí quando ele para pra pensar, ele fala assim, poxa, mas meu pai, né? O avô dessa criança tinha esse comportamento também. Né? Só que na época, ele era tido como uma pessoa Curou só bebendo água. era tido como uma pessoa super focada, né? Ou então como uma pessoa de pouca interação social. Introvertido, né? Isso, uma pessoa introvertida e tudo mais. Então, assim, a gente tem isso hoje, né? E também tem um outro processo que chama-se o processo da luta antimanicomial, né? Que é esse processo, né? É um processo que aconteceu na Itália, França, e chegou aqui no Brasil no meio do século passado, que foi o processo de tirar essa questão dos mitos em relação à situação dos diagnósticos, né? Então, a gente tem o chamado Holocausto Brasileiro, que aconteceu em Barbacena, né? Que tinha um dos maiores hospícios do mundo, que a pessoa simplesmente tinha alguma questão, a pessoa era mandada para lá, viu? E até a expressão trem de doido, né? Que existe lá em Minas Gerais, era muito isso, né? Porque, assim, você pegava uma pessoa que, tipo, tinha um comportamento diferente ou não aceitável, você dopava essa pessoa e colocava ela no trem, e aí tinha um ponto final lá em Barbacena, e as pessoas já tinham uma equipe que esperava essas pessoas que chegavam lá, e muita gente recebeu diagnósticos e foi colocado lá. Então, a luta manicomial foi esse processo de desmistificação dos diagnósticos e tudo mais, nesse processo, e tirou-se essa responsabilidade, vamos dizer assim, do manicômio e trouxe para mais perto da família. Então a família passou a ser responsável. Antes pegava-se essa pessoa que tinha alguma questão e jogava no manicômio. Hoje a família é que cuida e o governo dá suporte, né? Através do CAPS, medicações, etc. Terapias e tudo mais. Então trouxe-se para mais perto essa pessoa, então começou a se perceber mais diagnósticos, perceber a mais comportamentos diferentes, coisas que antigamente não era percebida. Mas a gente tem também pessoas utilizando, aí é o outro lado, né? A questão das pessoas utilizar o diagnóstico como desculpa, por exemplo, para não se comprometer com algumas coisas. Por exemplo, né? Eu sei que eu tenho TDAH e eu tenho uma dificuldade com horário, porque eu tenho hiperatividade, eu faço várias atividades ao mesmo tempo e eu não consigo lidar bem com o meu horário. Poxa, eu sei que eu tenho TDAH, então eu preciso começar a criar estratégias, eu preciso criar uma agenda, eu preciso colocar alarmes no celular. Bloquinhos, né? Um bloquinho. Se eu sei que eu sempre me atraso, eu preciso começar a sair antes, né? Eu preciso criar estratégias. Eu mesmo, quando chego atrasado, é TDAH. Aí, tá vendo? Então, a gente De muitos anos, viu? De muitos anos. Isso aí, E não é novidade, né? Não é novidade. Né? Então, assim, a pessoa usa, não, eu cheguei atrasado porque eu tenho TDAH, né? E tal. Então você tem que entender isso e tudo mais. Então, assim, se eu sei que eu tenho um diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico que é muito comum
de pessoas que têm comportamento explosivo, né? Que é a questão do borderline, né? Que é o borderline é uma questão psicológica que a pessoa ela faz uma variação de humor muito forte em curtos períodos de tempo, né? Então, de manhã ela tá de um jeito, de tarde tá de outro, de noite ela tá de outro. É uma variação muito grande. Então a pessoa fala assim, você tem que entender que eu sou muito explosivo porque eu sou borderline. Tá, então se eu sou borderline, eu preciso procurar um tratamento, eu preciso procurar especialistas, eu preciso saber gerenciar melhor as minhas emoções, eu preciso procurar um psicólogo ou um atendimento psiquiátrico para poder tomar uma medicação. Então, a gente tem os dois lados e a gente tenta buscar um equilíbrio nesse processo. Entendi. Borderline manda abordar que faça a explosão. Tá passando um pouco na tela, tá um pouquinho o que eu tenho um slidezinho passando aí, né? O que é o Janeiro Branco, se você quiser aí. A gente falou um pouquinho sobre isso, Falou, no Janeiro foi Branco é logo uma no início, campanha... né? O pastor, dentro dos problemas da saúde mental, se vê que a questão do... Como eu ia dizer agora, acabei me esquecendo, a doença que mais afeta agora, depressão, Sim, é um dos maiores problemas, pelo menos na minha visão, sim. referente à questão da saúde mental. Eu especificamente, eu no passado, adolescente ainda, isso já se ouvia falar muito, e eu tinha muito preconceito contra essa questão de depressão. Eu tinha um preconceito porque assim, eu sempre observei, eu que vim uma vida muito pobre, eu sempre observei que a depressão ela parecia se concentrar em uma camada social. Sim. Que era aquela camada social em que o cara que não tinha tudo, mas também não era o cara que não tinha nada. Ele estava ali naquele campo da pessoa que vivia uma vida razoavelmente confortável, mas tinha aspirações gigantes, mas não era essa pessoa. Eu até brincava muito numa empresa que eu trabalhava, não sei se Jorge, eu batia muita resenha, eu falava pra galera, rapaz, pobre não tem depressão. Eu falei, meu irmão, o pobre... Eu me lembro. Eu falei, 5 horas da manhã, quando a depressão chega, o cara já saiu pra trabalhar, velho, que tem que pegar o ônibus, não dá tempo pra atrasar. E de noite, quando a depressão pensa, o cara já tá dormindo, porque no outro dia ele tem que acordar cedo, não dá nem tempo pro cara pensar em depressão. Sim. A vida é muito dura. Eu sempre tinha essa. E eu carregava comigo realmente esse processo. Só que hoje, gente, claro que com o tempo você vai aprendendo, você vai buscando entendimento, você consegue perceber que realmente é um campo, mas que você já vê que atinge também outras camadas, mas a sensação que eu ainda tenho é que ela está dentro de uma camada social, na maior parte. É uma sensação. É claro que das pessoas que a gente mede pelas pessoas que a gente mais convive, não vendo no âmbito geral, né? A gente tem razões diferentes para a pessoa ter depressão, né? Sim. Geralmente a gente divide essas razões em 3 razões, assim, por exemplo, existe a razão que é uma razão estrutural psicológica, né? Então a pessoa tem uma questão que já é genética. Então, Sim. por exemplo, a pessoa já nasce com essa predisposição. É como, por exemplo, né, uma pessoa que tem... Vamos pensar na diabetes, né? Sim. A pessoa que tem uma predisposição a ter diabetes. Vamos dizer que o avô, o pai teve. Não significa necessariamente que ele vai ter. Se ele se cuidar, se ele tiver uma boa dieta, se ele cuidar de fazer atividade Mas física, isso né? é possível ser perceptível? De que natureza? Essa pessoa que tem essa predisposição. Você começa a ter alguns sinais, né? Então, por exemplo, períodos maiores de tristeza, entristecimento mais prolongado. A questão da depressão é comum em crianças? É algo comum? É mais raro. Criança é raro você ter depressão, né? Então, uma das questões, a primeira questão é essa, né? Existe um componente genético. Então, por exemplo, o avô, a mãe, a tia, alguém da família. Então, às vezes, acontece. Não é só com a depressão, também é com ansiedade, bipolaridade. Sim, fala dessas doenças. É hereditário? Existe um componente falando, genético, né? Existe, É um dos motivos. Outra razão são acontecimentos da vida, né? Às vezes podem se somar esses motivos. Mas, por exemplo, acontecimentos da vida. Você tinha uma pessoa que você perdeu, você tinha um sonho, um projeto, sei lá, uma empresa. Decepção. É alguma coisa muito forte que aconteceu, sei lá, um cônjuge, né? Alguma coisa que aconteceu que você perde o sentido da vida, a razão, e você pode desenvolver depressão. Existe uma outra questão
que é uma questão da sua saúde física, né? Então, às vezes, você pode desenvolver algumas questões no seu próprio corpo que propiciam uma dificuldade na liberação de hormônios que podem gerar depressão. Por exemplo, né? Existe uma doença que é a doença que é uma doença que dá uma gordura nas glândulas suprarrenais. Em cima dos rins da gente, tem umas glândulas que elas liberam hormônios, que são hormônios que dão sensação de bem-estar, realização. Então, a pessoa desenvolve uma gordura naquela região das suprarrenais que ela dificulta ou impede essas glândulas de liberar esse tipo de hormônios. E aí, isso faz com que isso desenvolva um processo depressivo naquela pessoa por causa de uma questão de saúde. Então, se aquela pessoa fizer um tratamento, às vezes precisa fazer uma cirurgia para remover essa gordura, essas glândulas vão voltar a produzir esses hormônios e ela vai passar por esse processo e se recuperar. Então, tem esses motivos que podem gerar. As pessoas que têm, por outras razões, além dessa situação, dessas condições de saúde, o corpo dela também para de produzir esses hormônios, mas por outras razões, mas deixa de produzir também. Isso, existe um processo de diminuição, né? Então, por exemplo, tem exames que são feitos com pessoas com cérebros considerados saudáveis e cérebros depressivos, e você vê nesses exames, né, ressonância magnética e tudo, a capacidade de funcionamento do cérebro dessa pessoa que tem depressão, em determinadas áreas, ele é reduzido. Então, já existem estudos e realidades que é comprovado cientificamente mesmo que essa pessoa tem uma frequência cerebral diminuída por causa dessa questão de depressão. Então, mesmo naquelas condições que não nasceram da condição física, acaba alterando o corpo, funcionamento cerebral, o funcionamento do organismo da pessoa em si ali, né? Isso, altera, né? E aí a gente vai buscar estratégias para lidar melhor com isso ou driblar esse processo que está acontecendo com a gente, né? Porque esse esclarecimento que o senhor está trazendo, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas não tem, de que a gente acha apenas que está considerado a uma condição mental, a uma condição da consciência da pessoa, né? Do estado de consciência. Isso, não baseado nas emoções, na questão de uma decepção, né? Não tá ligada também a uma questão física. Pode nascer de uma questão de uma decepção, contudo, aquilo vai alterar o corpo, né? Como já dizia o filósofo lá no passado, né? Corpo são, mente sã, tem bem essa ligação. Se o corpo tá bem, né? É o chamado biopsicossocial, né? O biopsicossocial é a questão do que olha para a pessoa de uma maneira completa, né? Então, ou seja, existe o psique, né? A sua mentalidade, o jeito que você pensa as coisas, o modo como você interpreta a realidade, né? Existe o bio, né? Que é o biológico da pessoa. E o social também, que colabora muito, né? Então, às vezes, você tem uma família que te apoia, que te suporta, que te ajuda. Às vezes, você tem uma família que coloca culpa em você. Ah, você tá assim porque você é um relaxado, seu preguiçoso, não sei o quê. Então, essa composição dessas três coisas somam para uma boa recuperação, ou não, né? Ou não também. Que às vezes existe um comportamento familiar que é destrutivo, né? Ou a família, por exemplo, pensando na questão do bio, né? Às vezes você tem uma família que te ajuda, por exemplo, para você ir fazer uma atividade física, você ter uma boa alimentação, a você ter hábitos e conversas saudáveis. Mas às vezes você tem uma família que, tipo, deixa você lá e acabou, né? Nessa fala que eu até brinquei no início, né? Que eu sempre falo que o pobre não tem. Mas assim, eu sempre fui carregado assim. Que pela questão mental, eu sempre achei mais difícil que uma pessoa de caráter pobre mergulhasse numa depressão. Por que natureza? Porque assim, naturalmente, o pobre é sofrer. É dureza, né? Essa questão da decepção é muito... Sim. É muito menos latente, porque assim você já... Você já nasceu na dor, né? Você já nasceu na dor, você é subjugado todo dia. Você luta, na verdade, a tendência é que o cara seja sempre um vencedor, né? Sim. A luta do pobre é para ser sempre um vencedor. Então, ele aparentemente torna a sua casca mais dura. Sim. Num caráter de você sofrer menos por essas questões. Mas aí tem as questões
do próprio organismo, da produção e aquelas questões genéticas, né? Que também em algum momento, por um start ali, o cara pode ser afetado, né? Isso, né? Mas como é que pode... Como é que eu identifico isso? É possível eu fazer essa análise, você falou baseado na questão física, biológica? A física é um pouco Porque mais não fácil, existe né? exame natural, a gente Agora, vou sim, lá no Como hospital é que fazer fala o assim, exame eu pra acho que eu tô com saber depressão, se eu como é que tenho- é? A pessoa fala assim, É, rapaz, isso. eu acho que eu tô com depressão. Eu já vi muita gente falando, rapaz, eu acho que eu tô com depressão. Já várias pessoas chegam pra mim, Sim, rapaz... sim, por estar se sentindo deprimido no É, no momento. ali da momento, uma entrevista, né? decepção. Como é que lida com isso? Como é que você faz uma análise? Esse é um grande desafio, né? Porque não é, por exemplo, tipo uma fratura de osso, né? Que você faz um raio-x, você E vê mostra lá, lá. né? Ou exame de sangue, que você vê lá e fala assim, ah, a glicemia tá 140, então eu tô aqui com pré-diabético, eu tenho que... Mas tem algum sintoma assim que você fala assim, Isso, mais né? forte, fala assim, não, esse aqui É mais eu tinha fácil é mais identificar, fácil né? identificar? No caso da depressão, basicamente a gente tem, né? A questão do entristecimento mais forte, né? E a perda de interesse das coisas que lhe dão prazer, né? Então, é natural, às vezes, a gente ter períodos de entristecimento, né? Por alguma situação que aconteceu, alguma realidade e tal. Mas quando esse entristecimento ele se prolonga tanto, né? Passou ali um mês, você tendo esse entristecimento 1 mês, 2 meses, de forma que você começa a perder prazer nas atividades que são prazerosas para você. Então, por exemplo, eu gosto de jogar futebol. Eu não quero mais jogar, não tô com vontade de ir e tal. Ou então, eu gosto de assistir um jogo, ou eu gosto de assistir um filme. Daqui a pouco aquilo começa a perder sentido, né? A gente fala assim que é como se o mundo fosse começando a ganhar tonalidades de cinza, né? Então tudo passa a ser algo que não tem... Fica sem graça, né? não tem tanta necessidade. Então, você, por exemplo, né, gosta de comer bife com batata frita. E aí, daqui a pouco, aquilo passa a não ser uma coisa que você sente prazer. Pra mim, tanto faz comer um bife ou comer um ovo. Ou tanto faz se o dia tá de sol, se tá nublado. E aí, são alertas que a gente começa a perceber nesse processo para que a gente possa ligar a luz aí e começar a buscar ajuda. Então, assim, quanto mais cedo... É igual qualquer tipo de questão relacionada ao corpo, qualquer tipo de patologia, doença. Quanto mais cedo você busca ajuda, você busca resolver aquela questão, menor é o impacto disso sobre a sua vida, né? Então, muitas vezes a pessoa prolonga esse processo de buscar ajuda e tal. Quando ela vê, ela já está extremamente comprometida, já comprometeu o relacionamento, já comprometeu a saúde, comprometeu o trabalho, às vezes, né? Então, às vezes, muita gente, por exemplo, quando eu atendi, né, como psicólogo em consultório por 13, 14 anos. Então, muitas vezes a pessoa chegava lá já, tinha perdido o emprego, a esposa não queria mais, os filhos, não tinha mais bom relacionamento com os filhos e tal. Então, a pessoa chega já num estágio que já está... Então, para conseguir reverter esse processo, leva muito mais tempo. E quando ele busca ajuda no início do processo, né? Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí. Mas eu acho que nós tivemos um bate-papo um tempo atrás pelo Instagram, no Papo de Ferebra. Sim, Falamos sobre essa questão das redes sociais na época, né? Nós estávamos em plena pandemia na época. Sim, sim. E você falou bastante sobre essa questão na época da influência das redes sociais, da questão mental. Diminuiu ou aumentou? A gente tem... Você fala aumentou o quê? A questão da preocupação, A influência das redes sobre as pessoas? Sobre a pessoa. A gente tem... tá começando a ver um racha nesse processo, né? Então, a gente tem, assim... uma geração que já nasceu na época das redes sociais, né? Que é a geração mais jovem Que ali. desconhece o mundo sem rede social, Que, né? desconhece o mundo sem redes sociais. Então, aquela galera de 14, 15, 20 anos para baixo, né? Que essa galera tá começando a dar sinais de que não quer que a rede social seja tão importante para eles, né? Então a gente tem os chamados low profile, né? Aquela pessoa que tem os perfil fechado, não faz tanta publicação, não fica muito tempo nas redes sociais, às vezes só acessa tipo para ver vídeo, dar risada, alguma coisa assim, algum conteúdo. E a gente tem aquela galera, né, que
Vive a rede. que vive a rede mesmo, né? Cresceu bastante essa questão dos influencers, né? Isso, né? Tem gente que fala assim, gente, nem sabia que o cara tem 30 milhões de seguidores e Sim. acaba trazendo, o ano passado mesmo, teve até casos mesmo de abuso com criança, né? De um influencer aí, que foi, inclusive, tá preso, né? Isso. Que abusava das crianças e tal. Então eu vejo que o ataque às crianças Muito. ainda continua muito grande, né? A internet é um mundo, né? A rede social é um mundo. Então, assim, a gente tem muitas pessoas que ainda são bastante influenciadas por esses influencers, né? Porque, assim, hoje em dia a gente tem essa questão de que existe uma falsa sensação de que aquela pessoa é próxima sua. Sim, de não estar próximo, né? De acompanhar o dia a dia, né? Ver as Uma estratégia que eu não morei em BH e um político na época, ele usava, depois as pessoas, depois se expandiu um bocado de gente fazendo, que ele abriu mão daquele horário político onde tinha várias câmeras que ele ficava conversando, e ele usou uma estratégia que ele sentava na mesa e só uma câmera para ele. E aí ele conversava e falava assim: minha conversa com você é olho no olho. Que é basicamente essa sensação que as pessoas têm hoje de proximidade com aquele influencer. Falar assim: aquele é meu amigo, ele fala comigo diretamente, né? Tá falando comigo, né? E a gente sabe, assim, que a rede social é ilusão, né? Então, já existem estudos que falam que 70% a 80% do que a gente vê na rede social não, é verdade, né? é ilusão, né? É ilusão. Então, o influencer, o que ele faz? Ele aluga uma casa e filma um negócio. Carro. Ele aluga carro e diz que é dele. Ele pega coisas... Olha, eu né? sou sincero, eu tenho um certo preconceito. Por exemplo, me incomoda conviver com pessoas quando eu vejo que a pessoa segue alguém ali de ficar vendo o cotidiano. Sim. Me Também. incomoda. Fulano fez isso. Olha, fulano... Até de ouvir as pessoas conversarem, me incomoda. Porque a pessoa fala como se tivesse... Como se tivesse falando de alguém que conhece, que eu falo... Fosse não um faz amigo, sentido né? algum. Isso. Eu falo, é a maior perda de tempo do mundo. Essa questão que a gente tá falando Cara, do fato da rede social passar essa sensação de que aquela pessoa é próxima. Por exemplo, né? A Virgínia, não sei o que lá, Vinícius Júnior. Tem gente que segue isso constantemente e vive a vida da outra pessoa. Então, a própria vida se torna um vazio. Sim. E se ocupa da vida do outro. E aí acontece que você acaba vivendo uma ilusão, né? E se a pessoa deixar de postar um dia ali... Isso, né? O que houve? O que aconteceu? Isso, justamente. E eles vivem daquele processo. O influencer vive daquelas vendas, dos conteúdos que eles geram. Sim. E muitas vezes são conteúdos que são comprados, né? Ou seja, a pessoa chega e fala assim: o cara chega e vou pagar pra você aqui pra você postar sobre o tigrinho, sobre sei lá o quê. E ele vai trazer aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. E a pessoa que está olhando do outro lado vai vivendo aquela falsa realidade, né? E aí chega um ponto que aquilo não alimenta mais ela, e aí vem todo um processo de vazio, entristecimento, abatimento, depressão. Então, a rede social ainda tem um impacto muito grande. E assim, é difícil, é porque as pessoas, claro que algumas sim, mas não percebem que aquilo é algo comercial, né? Eu Sim. vejo... E você vê que hoje uma das coisas que eu percebo que mais afeta as pessoas é assim, essa necessidade de prazer, de vitória, de ganho que nós temos, né? Que toda vez que a gente vence, libera em nós a endorfina, né? Isso, então, assim, o cara aposta para vencer, para ter a sensação. Isso. Aí lançaram uma plataforma aí, não sei o que, é um sorteio de 1 milhão, alguma coisa de 1 milhão. Pix do 1 milhão, acho que é Pix do 1 milhão. Um que roda nas redes. Só que o que acontece? Aí você vê que o quão comercial é aquilo e não dá para confiar que funciona. Os caras, eles ali, quando eu percebi, eu tava lendo alguma coisa, depois que alguém gravou um vídeo falando sobre aquele tipo de sorteio, Sim. que na verdade os caras falam que vendem cotas de números para você. Só que na verdade, para não ser travado pela lei, eles não vendem o número de sorteio. Eles vendem e-bookers. Sim. E esses e-bookers lhe dão o direito de concorrer. ao sorteio. Na verdade, ele lhe diz que está te vendendo sorteio, te vendendo um produto para você participar do sorteio. Só que as pessoas não sabem que estão comprando. Mas quando você cadastra lá seu e-mail, vai chegar lá o e-book. Então a pessoa depois não pode nem questionar Sim. que comprou o sorteio. Que na verdade ela comprou
um e-book e ganhou direito a participar do sorteio. Então, os caras vão vendendo essa ideia e as pessoas às vezes não ganham. Existia E se principalmente aqui frustrando. na Bahia, Salvador, inclusive aquele influencer. Tá até vendo um vídeo dele antigo aí. Chamava ele de amendoim, lembra? Sim. Ele sim, acabou tirando Né? sua própria vida. E ele fazia parte de um grupo de pessoas que vendia bilhetes, né? Sim. E aí era aquele negócio maquiado, né? Pegava uma É tipo pessoa, rifa online. era uma essas rifa coisas online, assim. né? E aí E você a falou polícia assim, tava no calço dele já pra pegar. E a gente observa essa questão, falando dessa questão mental através das redes, que além das pessoas que são influenciadas e impactadas negativamente, a gente já começa a perceber que existem pessoas produzindo conteúdo ali sendo impactadas negativamente porque elas geram a expectativa de um resultado. Isso. E esse resultado Não vem. que é financeiro, por exemplo, tem um influenciador de Salvador também, que é daquela galera ali, multiplataforma, que chama Gabriel Randall. E ele tá passando já um período aí turbulento de problema mental mesmo, de acusar pessoas de que roubaram ele, que roubaram cadê, de falar para você, cadê fulano, minha casa que você roubou, meus milhões que eu ganhei, porque durante um período ele teve atrelado aquele outro influencer ali, o influencer tentando impulsionar ele para ganhar também, acabou que não aconteceu, só que o cara realmente adoeceu e continua postando conteúdo, mas você percebe que ele está doente, falando o tempo todo, xingando as pessoas, ofendendo, dizendo que as pessoas estão perseguindo ele, que estão fazendo macumba para matar ele. E tanto que deu para perceber depois que as pessoas acabaram se afastando, porque não sabiam mais o que fazer, perderam o controle, não tinha mais o que fazer. Falou, deixa lá. E as pessoas, como esse é um exemplo, tem outras pessoas dentro das redes adoecendo. A gente com tem essa os dois expectativa, lados, né? A gente tem o lado da pessoa, que é o espectador, né? Que ele Sim. vive uma promessa eterna de algo que não acontece nunca, né? Sim. Então aquela coisa tipo, não, vai acontecer, você vai ganhar, que não sei o que, tal. E existe o lado do influencer que ele é levado a sempre fazer algo mais. Sim. Então, por exemplo, ele fez um vídeo que deu 300 mil visualizações. Daqui a pouco 300 mil é top, daqui a pouco não é suficiente. Ele tem que ter um de 700, ele tem que ter um de 1 milhão. Entendeu? Então, A busca não para, né? é uma busca sem fim. E é aquela questão. Você precisa produzir todo dia. Você precisa produzir todo dia. Né? E assim, se você não produzir, você cai, o seu engajamento cai, você não vende. Então, assim, isso existe um preço da saúde mental que é extremamente pesado, sabe? E muita gente não quer parar, não quer chegar, por exemplo, né? A gente teve algumas situações dessa questão da pressão, de uma questão de saúde mental, daquela atleta brasileira, daquela atleta americana do salto das Olimpíadas. Ela parou. Entendeu? Ela falou assim, poxa, eu não tô aguentando mais a pressão. Mas o que ela fez foi de uma grandeza absurda de você chegar numa Olimpíada, tipo, você é a favorita para você ganhar a medalha de ouro, e você fala assim, eu não estou aguentando mais, eu vou parar. Mas a pessoa, nem todo mundo faz isso. Na verdade, a maioria das pessoas vai até além do seu limite, né? Se expõe, extrapola, e aí chega um ponto que ela não consegue mais lidar com aquilo ali, né? Ô, pastor, o seu... Segura aí, vamos chamar um intervalo aí. Um break, Daqui a eu tenho uma pouco, pergunta. chama Eu o tenho uma break pergunta. aqui, Chama o break, que eu tenho uma pergunta. Vou beber água, que tá calor. Vou beber água aqui que tá calor. Meu irmão, vou falar uma coisa pra você. Você que gosta de tapioca, mas eu vou lhe dar aqui a dica, não é de qualquer tapioca. Estou falando da Tapioqueira de Ilhéus. Tapioqueira de Ilhéus, ela tem um cuidado especial. Ela prepara com amor a tapioca. Dizendo que lá, você chega e diz assim, olha, eu quero comer uma tapioca porque aqui no Resenha SA o pessoal falou que a tapioca é feita com amor. Então procure lá Paula, também seu irmão Paulo, é a dupla ali, Paulo e Paula. Tapioqueira de Ilhéus no Instagram, também está em todos os aplicativos de delivery, também lá no Tapioqueira de Ilhéus no Instagram, pode digitar tudo juntinho, Tapioqueira de Ilhéus, você vai encontrar lá o Instagram, o WhatsApp, e dizer assim, olha, quero comer a melhor tapioca, e ó, tem coisa nova aí, tem ó, hambúrguer de tapioca, se você não comeu ainda, meu irmão, tá perdendo a oportunidade, hein? Tapioqueira de Ilhéus, só lá no Instagram, Tapioqueira de Ilhéus, tudo juntinho, lá tem o WhatsApp e também tá nos aplicativos de delivery. Tapioqueira de Ilhéus,
o sabor da melhor tapioca. Tá pensando na saúde? Tá pensando em ficar um pouquinho fortinho? Ah, eu vou lhe dar uma dica especial. Centro de Condicionamento Academia Holística. Meu irmão, tá verão, inverno, não importa. Saúde é tudo. E o Centro de Condicionamento Academia Holística tá ali para te oferecer esse preparo para que sua vida fique melhor. Como é que eu faço para encontrar? Vai lá no Instagram, digite lá, ó, Academia Holística. Lá vai ter o WhatsApp, você vai procurar a Andresa. E diz assim, Andresa, estou querendo melhorar minha saúde, quero fazer um condicionamento físico. Ó, fiquei sabendo também que aqui na Academia Holística é a única academia aqui em Ilhéus que hoje prepara danças exclusivas para o público evangélico. Você mulher que gosta de dançar, que gosta de fazer um exercício através da dança, a Academia Holística é um lugar especial. Posso dizer para você, exclusividade da Academia Holística. É só procurar lá a Andresa e assim, ó, quero me matricular, são, ó, planos 10, top, que cabe no seu bolso. Procura a Andresa, ela diz assim, ó, eu vi lá o pessoal dizendo que tem um negócio diferenciado aqui. Quer cuidar da saúde, quer ficar um pouquinho forte? Academia Holística, digite lá no Instagram, lá você vai encontrar o WhatsApp e procurar a Andresa, que com certeza ela vai te atender bem. Tá cochichando aqui, né, Celeste? Rapaz. Pegamos aqui e ficou cochichando. Ele aqui. gosta. Será que eu vi aí? Mas aí, Lécio, eu cortei você na pergunta aí, rapaz. Eu quero fazer uma pergunta ao pastor. O pastor que escreveu um livro, né, sobre as redes sociais. Isso. Que assim, a gente sabe que, aparentemente, né, eu falo empiricamente, que deu essa acelerada nessas questões dos problemas mentais, né, essa ideia do mundo perfeito que as redes sociais pregam, né, que as pessoas se acostumam a ver quando o cara só posta a comida boa, a melhor bebida, a melhor roupa, só postam o seu melhor dia, né, e não postam o preço que se paga por aquilo ali, ou que talvez aquilo seja só uma fantasia. O senhor acha que sem as redes nós vivíamos melhor? Sem essa força das redes? A rede, ela, na verdade, ela potencializou algo que já existia, né? Então, por exemplo, muito daquilo que a gente via, por exemplo, na televisão, né? A questão da novelas, filmes e tudo. E a gente hoje vive na palma da mão, só que de uma maneira muito mais intensa, né? De uma maneira contínua. E aí é algo que é todo dia. Então, se você deixar, é sem fim, né? Você tá no seu celular e ali é conteúdo. E existe uma preparação das redes sociais para que cause uma dependência, né? Sim. Já existem estudos falando sobre isso, que a sensação é semelhante à sensação de uma pedra de crack. Né? Que a pessoa fica assistindo o vídeo ali, existe liberações de dopaminas, né? E ao ponto que aquilo são sensações rápidas, né? Fugaz, aquele negócio. Então, assim, a rede social, ela potencializou muito isso, né? Potencializou de forma que todo mundo hoje está exposto àquilo que era mais restrito, que era menor, que era algo mais tímido, vamos dizer assim. Hoje está extremamente exposto com as redes sociais, porque a gente tem esse acesso constante e essa dependência que nós temos, né, das redes sociais, de diariamente estar acessando e recebendo essas cargas de dopamina, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, aproveitar aqui não exatamente sobre rede social, mas aquilo que você falou, né? A questão hoje está mais fácil o acesso, que antigamente as pessoas viviam a ilusão da novela, né? Isso. Mas era uma vez no dia, naquele determinado horário. Se você perder, ficava brabo com o vilão, né? Se visse o ator na rua, queria bater no ator, você matou o Odete Roitman, eu vou te pegar. Mas aí a rede social, é lógico que ficou muito, como você falou, sabiamente, despertou uma coisa que já existia. E né? hoje vende o espetáculo da vida real, né? Dos problemas reais, que as pessoas gostam de acompanhar. Olha, tem um programa que eu não vou citar o nome. Há quanto tempo que esse programa tá no ar? Sempre começa em janeiro. Sim. Entendeu? Não, mas esse que você fala, ainda você fala no aspecto de um programa. Mas eu lhe falo, toda vez que se noticia um problema
de alguém, um casal flagrou, a mulher flagrou o marido, ou coisa dessa natureza, aquilo ali se vende como notícia absurda. As pessoas querem ver, querem saber. Se você colocar em todas as TVs abertas desses canais de televisão aí, exceto a Rede Globo, mas se você for na Rede TV, se você for no SBT, na Record, na Bandeirantes, você vai ver que eles estão com o mesmo tipo de programa. Sim, pode olhar. E sempre no mesmo horário, começando 5 horas da tarde. Tem um programa mesmo no sábado, especificamente no sábado. A Record começa o programa às 5 horas da tarde, às 5 horas, 6 horas. E vai, meu irmão, até meia-noite. Eu não sei como é que aquele apresentador aguenta, meu irmão. O cara fica ali falando a mesma coisa, aquele negócio do consumidor. Eu sei, viu? Eu sei. Eu sei. Mas ali é demais, meu irmão. Você é maluco. Aí é que vou trazer uma provocação pra gente aqui pensar sobre isso, né? O quanto disso que a gente vê, por exemplo, vamos trazendo esse tempo da televisão e trazendo o tempo das redes sociais. Quanto disso que a gente vê que a gente tinha uma noção que aquilo da novela, por exemplo, não era real. Sim. Né? Mas as pessoas viviam a fantasia da novela. Como hoje, por exemplo, vive a fantasia do dorama, das novelas turcas, da novela Cuidado mexicana. com o dorama aí, viu? Eita, rapaz. Segura com Rapaz, o dorama. Segura no dorama aí, viu, irmão? Segura no dorama aí, viu? Mas aí vamos trazer uma provocação, por exemplo, né? É dorama, sabe o que é dorama, não? Eu não entendi o que ele falou. Não sabe, não? Rapaz. Sabe, ele é um dorameiro. É melhor não saber, viu? Então, por exemplo, né, quando a gente viu, né? A gente vê, por exemplo, nas notícias, né? Muito antigamente, por exemplo, o namoro de Pelé com Xuxa. Sim. Né? Namoro de Pelé com Xuxa. Aí vamos transportar pra hoje, né? O namoro de Vini Júnior. Nosso Pelé e nossa Xuxinha. E Virgínia. O Pelé da nova geração. Aí, vamos trazer essa provocação, né? O quanto disso que a gente vê é real? Entendeu? Sim. O quanto desse relacionamento é verdadeiro, né? O quanto disso, por exemplo, quanto do relacionamento de Xuxa lá com Pelé. Era real. Poxa, Xuxa tinha, sei lá, 17 anos e Pelé tinha 40. Pelé já era Pelé, já era tricampeão mundial. Já tinha idade aí, entende? 40, acho que ele tinha 41 anos e tal. O quanto desse relacionamento era de verdade, sabe? Então e aí a gente traz pra hoje, pô, a Virgínia e o Vinícius tem um relacionamento. O quanto disso é de verdade, é real mesmo, sabe? Ela tem 3 filhos, né, irmão? O cara vai com 3 meninos, né? Mas você tem 3 filhos, você tem dinheiro pra ter babá, meu amigo? Aí, né? Você tem 15, meu irmão. Então, assim, mas aí o que acontece? As pessoas vivem a ilusão daquele relacionamento ótimo, que é perfeito, que é maravilhoso. E eles vendem aquela ideia ali e ao mesmo tempo vendem engajamento, vendem produtos, vendem marketing. Aquilo é muito então, comercial, né? É tudo um dinheiro que serve mas esse eu processo. criei o programa Vai Dar Namoro. Quem criou foi eu. O programa, viu, Leste? Quem começou foi eu. Vai Dar Namoro, depois o Faro foi lá e pegou. Mas o Vai Dar Namoro, quem inventou foi eu. Quer 50 pra parar? 50 agora já? É 50, né? Oi, mas sobre relacionamentos. Sim. A gente hoje tem um crescimento enorme, né? Uma coisa como, assim como as redes sociais, despertou algo que já existia no mundo. O feminicídio hoje, sim, tem crescido de uma forma assim, assustadora, né? Você acredita que isso também tem influência com a questão da questão da saúde, dos términos do namoro, que influenciam também na parte emocional da pessoa? A gente tem vários aspectos nessa questão, né? Primeiro que a gente tem que deixar claro que nenhuma violência contra a mulher é aceitável, né? Nenhum tipo de violência contra a mulher é independente aceitável. Nenhum tipo de violência física, violência psicológica, violência financeira, né? Nenhum tipo de violência contra a mulher é algo que nós devemos aceitar. Aí a gente tem alguns questionamentos, né? Então, por exemplo, a gente tem um questionamento que realmente aumentou o feminicídio ou realmente existem mais registros de casos, né? Porque, assim, a violência contra a mulher não é uma coisa nova. Né? A mulher, durante muito tempo, foi vista como propriedade, né? Ela era algo que era uma posse. Então, por exemplo, o pai tinha uma filha e ele trocava essa filha num casamento por uma terra, por um dote, por alguma coisa. Era algo que você tinha e tipo...
se você compra alguma coisa, você faz com aquilo o que você quer, né? Você comprou um carro, você comprou uma casa. Então a sensação que dava era essa. Tipo, você comprou aquela mulher, o dote, Ela era você pagou o sua, dote, né? você faz o que você quiser. Então havia essa posse, né, sobre a mulher. Então a gente tem esse processo de mudança, né? Então eu costumo falar o seguinte, né? Entra na Netflix. Quando você vai assistir um filme na Netflix, a gente está passando por um processo de mudança do olhar da sociedade sobre a mulher, né? Então, por exemplo, entra na Netflix. Quando você for assistir um filme na Netflix, em cima, do lado esquerdo, tem a data do filme. A data que o ano que o filme foi lançado. 2015, 2020, 2025, 2026. Pega um filme de 2015, por exemplo, e assista um filme e observe o papel da mulher naquele filme. Veja o que a sociedade mostrava o papel dela. Era aquela mulher que era fragilizada, que precisava de um homem para poder salvar ela, do herói e tal. E pega e veja hoje como a mulher é retratada, né? Então a mulher não é mais retratada como uma coadjuvante, ela tem o seu papel, ela, né, tem a sua força, ela tem o seu destaque. Já chegamos onde realmente podemos chegar nesse processo? Não chegamos ainda. Mas estamos num processo de mudança nessa forma como a sociedade enxerga a mulher. Dentro disso, ainda existem aqueles que acham que tem posse sobre a mulher. De chegar, de querer fazer o que quer, de bater, de explorar, de explorar financeiramente a mulher, né? No sentido de tornar a mulher dependente dele. Então, nada disso é algo que nós podemos, como sociedade, aceitar. Isso. Porque é algo muito difícil nesse processo, né? Então, a gente... eu tive uma frustração, eu tive um problema no relacionamento, meu relacionamento terminou e tal. Aí isso me dá um direito de eu fazer isso? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Então, assim, eu preciso me rever nesse processo, eu preciso ver no que eu errei, o que eu preciso melhorar, eu preciso entender que a pessoa que eu estou me relacionando, ela tem o direito também de não querer se relacionar comigo, né? De não querer estar comigo, né? Por alguma razão, por algum motivo, por algo que eu fiz ou por algo que eu deixei de fazer. Então, é algo que muitas vezes existe essa dificuldade no homem, um preconceito muito nosso, né, masculino, de se rever. Né? A gente tem essa cultura na mulher desde cedo de ser levada ao médico, ao ginecologista, ao cuidado com a saúde e tal. O homem não. O homem, ele vai no médico só numa necessidade mesmo, ou só quando tiver a dor ou mesmo. quando tiver mesmo morrendo, né? Alguma coisa acontecendo. É desse jeito. Então, assim, essa busca, então, por isso, muitas vezes no atendimento, eu já tive, por exemplo, na época que eu estava com o consultório, já tive a proporção de 8 para 2, né? De 100%, 80% era mulher que eu atendia e 20% homem. Né? Porque justamente por causa dessa barreira, essa dificuldade que muitas vezes o homem tem e até esse tratamento dessa rejeição feminina, vamos dizer assim, de que terminou um relacionamento, é uma fragilidade que a pessoa acha que é a fragilidade da masculinidade dele, né? Tipo, eu fui rejeitado por uma mulher, então eu sou frágil. Ele acha que ele tem que provar isso de alguma forma, de alguma forma, né? Seja fisicamente, seja de algum jeito, e aí ele parte para agressão, né? Quando acabam os argumentos, parte para esse processo de agressão, briga, violência e tudo mais, né? Então, é algo muito triste que a gente vive na nossa sociedade, né? E a gente precisa deixar isso bem claro, que nenhum tipo de violência contra a mulher é aceitável de nenhuma forma. Né? Mas de alguma natureza, baseado no que já perguntou, isso está em algum campo dessa questão da saúde mental das pessoas? Ou é questão de caráter mesmo? Não, existe uma consciência social, né? Que ainda perdura em algumas pessoas, porque assim, o que é essa ideia da consciência social, né? Existem coisas que a gente acha que é comum fazer. Por exemplo, há algum tempo era muito comum, por exemplo, jogar lixo na rua. A pessoa estava comendo uma bala, jogava o lixo na rua. Estava comendo um salgado, pegava e jogava o lixo na rua. Pra dar emprego pro gari.
Hoje, já tinha essa desculpa, né? Hoje você já tem uma consciência social melhor, que as pessoas pegam um negócio. Você ainda vê pessoas jogando. Era como, por exemplo, você pegar a estrada e ver as pessoas jogando pela janela as coisas. Você vê pessoas fazendo isso? Vê. Mas hoje você tem uma consciência social melhor hoje, que as pessoas elas cuidam do lixo, procuram um lugar para poder jogar e tal. Então ainda existe essa consciência social da mulher inferiorizada, a mulher como posse, como propriedade, como algo que você pode fazer com ela o que você quiser. E isso faz com que algumas pessoas se sintam no direito de agir dessa forma, né? E aí partem para um processo de agressão. Eu acho que acredito que tenha mais registro, né? Agora muito mais, né? Muito mais registro que eles Até tinham porque antes. hoje em dia facilitou muito mais. Né? Porque assim, eu trabalhei na Delegacia da Mulher, né? E é difícil, né? É muito constrangedor o processo de registro. E aí tem um outro fator que é muito forte, que é o processo desse homem que deixa essa mulher no papel de dependência dele. Né? Tipo, você vai ficar em casa, você não vai. Você não vai trabalhar, não. Você não vai trabalhar. E aí ela, não, tá bom, eu vou ficar trabalhar, aqui. não vai estudar. E aí ele agride ela não tem pra onde ir e continua lá. Então eu vi casos de pessoas que foram lá um dia, estavam costuradas, assim, com costuras assim debaixo do braço, mesmo, fio de costura mesmo. Tinha vindo do hospital, com hematoma no rosto e tal, e foi fazer denúncia. Na outra semana, foi lá com um cara retirar a queixa. Hoje não tira mais a queixa, né? E qualquer pessoa também pode denunciar também. Né? Sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo. Não. É verdade, né? É verdade mesmo. Então a pessoa ia lá e tirar. Tipo, hoje não tira mais a queixa. A pessoa pode ir lá e falar, eu não quero usar. Mas a investigação ela continua. Né? Mas naquela época tirava a queixa, né? Então, assim, é muito. Porque existe uma relação de dependência. Esse cara, ele faz questão que essa mulher... tipo aquela conversa bonita, você não precisa trabalhar, eu vou te tratar como uma princesa, não sei o quê. Mas aí ela, às vezes, não tem para onde ir, ela não tem recurso. E, às vezes, ela já gerou um problema familiar por causa do relacionamento com essa pessoa, que ela, às vezes, não tem para onde voltar. Tipo, ela brigou com o pai, com a mãe por causa do relacionamento. E aí ela fala assim, eu vou voltar para casa, vou passar vergonha e tal, não sei o quê. Então, às vezes tem filho, né? Então, é um pouco muito mais complexo do que esse olhar superficial, né? O cuidado e a prevenção. Assim, existem hábitos que a gente pode manter, hábitos que ajudam a manter uma mente saudável? Sim, a gente tem aí, vê se o nosso querido Lázaro coloca pra gente aí o slide aí pra gente aí, que tem uma parte que fala assim, ciclo de cuidado, né? O ciclo de cuidado são 3 ações, 3 áreas de ações. Pode passar pra frente aí, pode passar. Aí, outro. Ciclo de cuidado são esses três partes que nós precisamos ter, né, para que a gente possa desenvolver uma saúde mental que seja mais legal, né? Então, informação confiável, você pode passar aí, filho. Para a gente, que é a gente buscar em fontes que forneçam informações corretas, né? A gente precisa evitar essas coisas. Por exemplo, né? Uma coisa comum é pessoas seguirem influencers que falam sobre saúde mental sem serem profissionais de saúde mental, né? Então a pessoa fala, se você fizer isso, se você colocar tal coisa debaixo, já vi, por exemplo, se você dormir com a cebola no pé, né? Se você tomar tal chá, não sei das quantas, você vai ser uma pessoa muito melhor e tal, e você vai ter uma boa... Então, é importante ter informação confiável, buscar fontes, buscar formas de que você possa ter essas informações sem ser algo dessa coisa fantasiosa, né? Outra questão é o cuidado individual, e a gente tem algumas situações aqui, por exemplo, sono é extremamente importante. A gente precisa criar uma rotina de sono, ter um horário de dormir, horário de acordar, fazer um processo de higienização do sono, né? Ou seja, você quer dormir tal hora, quero dormir 11 horas, por exemplo. Você já
1 hora antes você já se livra de todas as coisas que sejam estimulantes, café, açúcar, Telas, né? telas, luz alta. Você já precisa comunicar para o seu corpo a questão dos que você quer dormir, né? Uma alimentação melhor, uma alimentação mais leve, que ajude o corpo a processar os alimentos, né? Prática de atividade física, você ter alguma prática, seja ela diária ou semanal, né? E ter atividades que a gente possa realizar que são prazerosas. Às vezes, né? O que eu gosto não é do que você gosta, né? Então, às vezes, o que eu gosto, você gosta, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, gosto de passear com cachorro, gosto de caminhar na praia. Não gosto de caminhar na praia, mas eu gosto de ficar sentado na praia vendo a onda do mar. Você gosta, tá? Você gosta, beleza. Vai lá, faz, pratica. É a sua atividade, né? Isso. Sente prazer. Às vezes, pra mim, eu gosto tanto de passear com o cachorro. Legal, vai lá passear com o seu cachorro e tal. Eu gosto de sair com minha família. Legal, ótimo. Então, assim, você ter atividades que possam te ajudar nesse processo aí. E o último que a gente tem aí é a questão da rede de apoio, né? Então, você ter pessoas e amigos e familiares com quem você possa contar, né? Pessoas que promovam realidades positivas para você. Que aí, aqui tem um outro ponto que é muito importante, que é o seguinte: uma das maiores fontes de adoecimento é a família, né? Então, a família, às vezes o pai, a mãe, pessoas próximas, são pessoas que promovem adoecimento mental, seja por cobranças, exigências, seja por conflitos de relacionamento. Então, a gente precisa desenvolver uma boa realidade de relacionamentos, estabelecer limites, fronteiras, ter amizades que te promovam, né? Ou seja, ajudem você a crescer, tragam bem-estar para você, e não aquelas amizades que te sugam, que te colocam para baixo. E quando você perceber que está numa situação que você não está conseguindo lidar com as suas emoções, com o seu comportamento, não consegue lidar bem com seus relacionamentos, buscar um apoio profissional, né? Buscar um apoio aí com um psicólogo, né? Um processo psicológico, às vezes precisa também de um processo psiquiátrico também, né? De uma ajuda medicamentosa para poder lidar aí com as suas emoções, ou lidar com os seus comportamentos. Mas é sempre importante ter essa carta disponível sobre a mesa, né? Que é a questão do apoio profissional para que a pessoa possa lidar Vencer melhor. essa barreira do preconceito aí da Isso. terapia, né? Vencer essa barreira, porque, como já foi citado no início, né? Você me falou no instante aqui que o homem tem um pouquinho mais da barreira maior, né? Isso. 20% de homens e 80% de mulheres, né? Então, Isso. vencer essa barreira, ela é muito importante. Quebrar esse preconceito, saber que se você está precisando de ajuda, muitas vezes a ajuda profissional, de um profissional não seguir qualquer alguém que não domine, né? O conhecimento, né? Que possa te ajudar. Então, procurar na rede social, procurar no chat de GBT, nas IA. Sim, isso aí é muito importante. Nas aí, IA da vida, né? Porque tá tendo um movimento, saiu uma pesquisa recentemente que aproximadamente 15% da população, acho que 15% da população dos Estados Unidos já fez terapia com a inteligência artificial, né? Ou seja, já teve, tipo assim, momentos que ele quis fazer um processo terapêutico com a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, ela é programada para te satisfazer. Então, você pode perceber que, tipo, quando ela dá alguma informação errada, alguma coisa, aí você fala com ela algo, ela fala assim: realmente, né, eu me equivoquei e tal, né, tal, vou corrigir para você aqui, tal. Então, assim, o processo da terapia, muitas vezes, é um processo que você vai ser levado para um lugar de angústia. O que significa esse lugar de angústia, né? É um lugar de você ser confrontado em algumas coisas, tocar em pontos que às vezes você às vezes até percebe, mas não quer pensar muito sobre aquilo. Então, mas a inteligência artificial, ela
programada para reforçar o seu comportamento, né? Então, se você está tendo um determinado comportamento e tal, ele vai dizer para você, não, realmente, isso é uma coisa boa, as pessoas não estão compreendendo você e tal. Quer que eu te ajude as pessoas compreenderem você melhor e tal? Ou seja, ela não entra nesse processo de levar Vai esse satisfazer confronto. só o seu ego, né? Ele só vai reafirmar as coisas que você, às vezes, já tá fazendo, sabe? Então, isso é um processo muito perigoso. Rapaz, o bate-papo tá muito bom, viu? Mas a gente tem um bis. Tem bis? Marca pra próxima. Tem um bis aí. A gente quer agradecer, né? Bate-papo muito bom. E dizer que acredito que vai ajudar e contribuir para muita gente esse bate-papo. Legal, legal. Lá, as considerações finais. Agradecer, né, ao nosso pastor, psicólogo, escritor, né, por essa oportunidade de disponibilizar seu dia, sua noite, né, para estar aqui com a gente falando sobre uma questão tão importante, né, e que realmente, como o Jorge falou, vai ajudar muita gente. É sempre uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Já aprendi hoje aqui. Muito obrigado. Já aprendi muita coisa. Aquele sofrimento já não vai lhe pegar. Vai não. Tamo Eu junto. sou Flamengo, pô. Juninho devia estar aqui hoje, né? Devia estar. Não vai não! Ele não vai não! Não, mas o Vascaíno é um torcedor que não vai ter problema de saúde mental. Esse não. Esse não, né? tá. Esse é forjado. Esse é no forjado fogo, na a dor, né? casca dele é na dor. Isso. Pastor Gildo, considerações finais aí. Gente, um prazer estar aqui com vocês, né? A gente conversar sobre esse assunto tão relevante, né? E agradeço pelo convite. Mando um abraço a todo mundo que está assistindo aí a gente, né? E vamos cuidar melhor da nossa saúde mental, cuidar melhor dos nossos relacionamentos, ter uma noite de sono melhor, cuidar melhor, começar a fazer uma atividade física, alguma prática de algo que a gente consiga ter um bem-estar. E estamos aqui à disposição para os nossos próximos momentos. Instagram tá na tela aí, Gildo Rorato. É isso aí. Segue o homem lá. Segue lá, tem muitos vídeos ele também dando muitas dicas, né? Como passar por algumas situações, né? Vídeos pastorais, né? É isso aí, isso aí. Mensagens bíblicas. é meu patrão! É, meu patrão. O homem também é diretor do seminário, irmão. Esquece não, o homem também é diretor. Diretor, Jesus. Abração, Lázaro. Obrigado a você. Compartilha esse link, esse vídeo. Manda aí pra todo mundo. Beleza? Até a Solta próxima. aquele like. E até a próxima aqui com Resenha S.A. Tamo junto. É nóis. Esse é meu patrão! Que é isso, meu filho? Calma. Go down now, man. É brincadeira, hein? Elevando sua noite ao mais alto nível de curtição.